Já parou para pensar como um único curso de faculdade pode de repente virar a chave da economia de uma região inteira? Pois é, hoje a gente vai desenrolar essa história, a da hélice da universidade, e entender direitinho como isso aconteceu. Bom, vamos lá. A pergunta que vai guiar a nossa conversa hoje é essa: como é que um simples curso universitário consegue de verdade mudar o destino de um lugar? Parece até exagero, né? Mas a resposta, como a gente vai ver, está numa palavrinha mágica: colaboração. E tudo começa exatamente aqui, nesse prédio. Essa aqui era a sede original da FADEC, a Faculdade de Administração e Finanças, que depois virou parte da Unimontes. Foi nesse cantinho aí que uma parceria super poderosa entre o mundo da educação e o da indústria começou a nascer. Mas, para a gente entender o tamanho do impacto, primeiro a gente precisa entender o cenário. Então, vamos viajar lá para o norte de Minas, no Brasil, uma região que na época enfrentava uns desafios gigantescos. A região era um baita paradoxo. De um lado, todo mundo dizia que era cheia de potencialidades, mas na prática, o que se via era pobreza, seca, isolamento social e dependência do Estado. Sabe, um lugar com uma promessa enorme, mas que estava meio que amarrado por grandes dificuldades. E um dos maiores problemas era a tal da fuga de cérebros. O sistema de ensino era bem precário, sabe? Muito analfabetismo, faltava professor qualificado. Aí o que acontecia? Os jovens precisavam sair de lá para poder estudar. E o pior, a grande maioria deles nunca mais voltava. Todo o talento local ia embora. Só que aí, no meio desse cenário, algo mudou. Uma faísca, uma centelha industrial, foi acesa quando uma agência do governo apareceu por lá. Então, em 1965, a SUDENE, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, chegou na região. E o papel dela era bem claro: dar incentivos fiscais para atrair novas indústrias. Essa foi a primeira parte da nossa hélice, o governo, atuando ali como um catalisador, sabe? Dando um empurrão inicial. E isso acabou criando o que a gente pode chamar de problema bom. A notícia boa? De repente, um monte de fábrica nova, crescimento econômico a todo vapor. A notícia ruim? Faltava gente qualificada para tocar essas fábricas. A região estava crescendo, mas não tinha mão de obra preparada para segurar essa onda. E é exatamente aqui que a segunda parte da hélice entra em cena. A universidade percebeu essa demanda e deu uma resposta bem direta. Esse slide aqui mostra perfeitamente o ciclo de cooperação que se formou. Pensa só, o governo atraiu as indústrias. As indústrias criaram uma necessidade enorme de profissionais. E a universidade, de forma muito ágil, respondeu criando o curso em 1972. E aí, os formados alimentavam o crescimento dessas empresas, gerando um ciclo virtuoso de desenvolvimento para toda a região. Incrível, né? E olha, não era uma parceria de fachada, não. Era uma coisa muito, muito concreta. Para se ter uma ideia, os primeiros professores do curso eram funcionários dessas empresas novas. As próprias companhias bancavam bolsas de estudo para os alunos. E mais, foram os negócios locais que ajudaram a financiar a construção do prédio novo da universidade. A integração era total, todo mundo junto. O que aconteceu lá em Montes Claros não foi um acaso. Esse tipo de colaboração intensa entre governo, indústria e universidade é tão poderoso que tem até um nome. É o modelo da hélice tríplice. Vamos entender um pouquinho melhor como ele funciona. Esse diagrama aqui ilustra a ideia de um jeito bem claro. A gente tem o governo, as empresas e a universidade. É a interação constante entre esses três pilares que cria a base, o alicerce para a inovação e para o desenvolvimento acontecerem de verdade. E aqui está a ideia central. O modelo da hélice tríplice é basicamente isso: uma estrutura que descreve essa dança entre universidade, indústria e governo para gerar desenvolvimento. Não é só uma teoria bonita no papel, foi a receita que deu muito certo lá em Montes Claros. E o mais legal é que esse modelo não é uma coisa rígida, engessada, ele evolui. Pode até começar com o Estado meio que no comando de tudo, mas o ideal é que ele se torne um sistema super dinâmico, onde as ideias e a inovação podem surgir de qualquer um dos três lados. A relação vira uma via de mão tripla, muito mais orgânica e, por isso mesmo, mais poderosa. E claro, uma parceria dinâmica como essa precisou se adaptar com o tempo. O curso de administração não ficou parado lá em 1970. Ele foi evoluindo para atender às novas demandas que foram surgindo. Dá pra gente ver essa evolução bem nessa linha do tempo. O curso nasceu em 72. Em 89, um marco super importante. A universidade se tornou estadual e pública. E aí, em 93, com o Brasil inteiro passando por um monte de transformações, o currículo também teve uma atualização gigante para refletir esses novos tempos.
Essa mudança no currículo diz muita coisa. No comecinho, o foco era formar gerente para fábrica grande, com matéria de teoria da administração, produção. Anos depois, a universidade já estava formando líderes para uma nova era, com foco em tecnologia, em gestão de pequenas e médias empresas e em planejamento estratégico. A sintonia com o mercado continuava. Resumindo a ópera, o curso se adaptou. Ele deixou de formar só o funcionário para a grande indústria e passou a desenvolver o empreendedor, o gestor estratégico, gente pronta para uma nova economia mais aberta e muito mais competitiva. Foi uma adaptação essencial para a região continuar progredindo. E tudo isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? A história de Montes Claros mostra de forma muito clara o poder da colaboração. Então a pergunta que fica no ar é: que parcerias estão hoje, aí onde a gente vive, moldando o futuro das nossas comunidades?